Muito boa tarde. A polémica desta tarde teve a ver com uma declaração feita pelo Presidente da Câmara num debate da passada sexta-feira, que terá tido alguma interpretação por parte da bancada socialista, com o Presidente a lançar um desafio à vereadora de que se ele tivesse a mentir, ou seja, a contestar aquilo que a vereadora teria pensado sobre as suas declarações, que se demitiria de imediato, mas se fosse o contrário, que teria que ser a vereadora a apresentar a sua demissão. Sr. Presidente, porquê é que decidiu fazer este repto à vereadora Rosa Cruz? Olha, porque para mim há várias linhas vermelhas na vida, obviamente, a múltiplos níveis. Uma linha vermelha na política, eu diria que em quase tudo na vida, é alguém colocar na boca de outrem uma frase que ele não disse, para depois criticar e dizer mal dessa pessoa relativamente a uma frase que ele não disse. Portanto, a senhora vereadora Rosa Cruz, e não só, há mais elementos da candidatura do Partido Socialista e da coligação de extrema-esquerda, afirmaram, isto está publicado, e a senhora vereadora Rosa Cruz repetiu aqui, que eu tinha dito que todas as freguesias do Semetuque todas as freguesias do Conselho eram servidas pelo Semetuque. Ora, eu não preferi tal frase. É por isso que as pessoas, antes de fazerem afirmações, e eu vou dar de barato que estejam a falar honestamente, têm que ir confirmar aquilo que foi dito para terem a certeza do que estão a colocar na boca dos outros. Ora, na sequência de uma afirmação da candidata do Partido Socialista de que havia freguesias em Coimbra que não tinham transportes, eu afirmei, no início da minha intervenção, a seguir a essa intervenção da candidata, dizer todas as freguesias em Coimbra têm transportes, o que é rigorosamente verdade. Ora, estarem a dizer que eu tinha dito que têm transportes do Semetuque para depois dizerem que eu estava a mentir, isso é inadmissível, porque isso é criar um facto político falso para dizer que o Presidente da Câmara estava a mentir. Eu não posso admitir uma situação dessas de ânimo leve. Portanto, se eu tivesse proferido uma frase obviamente errada, como toda a gente sabe, que todas as freguesias do Conselho eram servidas pelo Semetuque, se eu tivesse feito essa afirmação mentirosa, a minha obrigação era demitir-me. A senhora vereadora Rosa Cruz, no desafio que eu lhe lancei, aceitou que se eu não tivesse proferido essa frase, ela se demitiria. Ora, posta a reprodução da gravação na reunião, verificou-se que eu não proferi essa frase. O que eu disse era rigorosamente verdade. Todas as freguesias do Conselho de Coimbra são servidas por transportes, ponto. É evidente que nem todos os lugares têm transportes e nem todas as freguesias são servidas pelo Semetuque, mas isso todos nós sabemos. Portanto, até era um absurdo que alguém pudesse pensar que eu ia negar a evidência que toda a gente sabe. Mas mesmo nas freguesias em que não há serviço do Semetuque, há linhas intermunicipais e linhas municipais que são servidas pelo Sistema Intermunicipal de Transportes, mas que são pagas pela Câmara Municipal. Portanto, os fregueses dessas freguesias têm transportes pagos pela Câmara, mas não é Semetuque. E toda a gente sabe que, aliás, a maior redução de horários de sempre do Semetuque foi feita em agosto de 2021, quando do Conselho de Administração do Semetuque fazia parte a vereadora Regina Bento pelo PS e o vereador Francisco Queiroz pelo PCP. Foi a maior redução de sempre de horários do Semetuque. Porquê? Porque os Semetuque já estavam em grande decadência nessa altura, que nós estamos a inverter, mas não se resolvem problemas de muitos anos repentinamente. Portanto, a afirmação, segundo a campanha do Partido Socialista, que eu tinha dito que todos os concelhos do Semetuque, todas as freguesias de Coimbra eram servidas pelo Semetuque, é uma afirmação falsa. Obviamente que eu libertei a vereadora Rosa Cruz da obrigação de se demitir, mas ela agora fará como entender, não é? Eu, se tivesse feito uma afirmação dessas, ter-me admitido imediatamente Presidente da Câmara, porque é preciso respeitar linhas vermelhas na política. Nós não podemos, eu não posso pôr na sua boca uma frase que o senhor não proferiu para depois andar a dizer mal de si. Portanto, essa é a linha vermelha da política. Nós temos que ter ética,
ter responsabilidade, ter tranquilidade e respeitar as afirmações dos outros. Podemos criticar, mas aquilo que os outros digam ou façam, não inventar para depois criticar e dizer mal. Apesar de ter libertado, a vereadora disse que ia manter a entrega do pedido até o final da tarde de hoje, portanto espera que ele chegue até o final de hoje ou até ao máximo amanhã. Não sei, isso dependerá da senhora vereadora Rosa Cruz. Obviamente eu libertei-a do compromisso de se demitir. Até porque já só falta mais uma ou duas reuniões. A senhora vereadora fará como entender. O que ficou provado, e era isso que eu pretendia, é que eu não disse que todas as freguesias de Coimbra eram servidas pelo SMTUC. Como é que eu poderia fazer uma afirmação dessas se eu sei o que se passa, obviamente, no meu concelho, no nosso concelho, no Concelho de Coimbra, e sei o que se passa no SMTUC, e sei o que se passa com as linhas intermunicipais. Portanto, eu nunca poderia proferir uma afirmação desse teor. Por isso eu fiquei chocado e surpreendido que pessoas ligadas à candidatura da coligação do Partido Socialista andem a dizer e a filmar que eu disse uma coisa que eu não disse. Acho que isso é a linha vermelha da política. Tem que haver ética em política e Coimbra merece mais respeito e o Presidente da Câmara de Coimbra também merece algum respeito. Se eu tivesse preferido, sim senhora, todas as críticas, mas não o disse. Portanto, não podem colocar na minha boca frases que eu não disse. Feito o esclarecimento então do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.